Fala, Tricolada, beleza? Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Vamos falar de Fluminense Internacional. Faltam 4 dias para o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. Será falado aí, porra, toda a vida, esse jogo contra o Internacional no Maracanã. Ele é até mais importante, na minha opinião, esse jogo daqui a 4 dias no Maraca, é mais importante do que o jogo no Beira-Rio, que é o jogo da volta. Falta esse jogo no Maracanã, falta o jogo no Beira-Rio e a grande final, que é jogo único. Então faltam 3 jogos para o Fluminense. Esse jogo no Maracanã, o Fluminense não pode dar mole, o Fluminense não pode tomar gol, o Fluminense tem que fazer um placar que possa levar ele ao jogo da volta a jogar com uma tranquilidade e estrategicamente, sem precisar passar sufoco, porque no Beira-Rio vai ser complicado o Fluminense. Então esse jogo contra o Internacional no Maracanã, o Fluminense tem que criar uma estratégia que ele possa fazer seu placar e sair vitorioso. Pode ser até um contraponto que eu vou dizer, que já vou adiantando aqui, que na minha preferência o Fluminense não tem como jogar com 4 atacantes. Ah, mas você está falando que o Fluminense tem que jogar com 4 jogadores. Aliás, o Fluminense tem que fazer um resultado, um placar que ele traga tranquilidade no jogo da volta no Beira-Rio. Aí você vai e me tira um atacante? Não vai com o esquema 4-2-4 que deu certo contra o Olímpia no Maracanã? Deu certo contra o Olímpia. O Inter é outro time. Não tem como o Fluminense jogar com 4 atacantes e apenas 2 volantes no meio de campo, no setor de criação, né? O André, o Alexandre, mesmo com toda a qualidade do André, mesmo com toda a qualidade do Alexandre, o Fluminense vai precisar colocar uma peça nesse meio de campo que pense o jogo, que organize as ações no meio de campo, que faça o Fluminense cadenciar, que faça o Fluminense trocar passe e essa bola chegue com qualidade nos 3 atacantes. É o outro time. O Internacional é um time muito qualificado, é um time que marca muito no meio de campo. E esses jogadores, principalmente essas 4 peças aqui, o Johnny Cardoso ele tem utilizado na Libertadores, não tanto no Campeonato Brasileiro. Não sei se está contundido ou não, mas mesmo assim ele joga ali ao lado do Aranguiz, que é um chileno, marca muito e sabe jogar. São volantes que sabem jogar, tem bom passe também, não é só volante do Inter de antigamente, que só marcava, dava butinada, não. São volantes que sabem jogar. O Aranguiz, o jogador chileno, é bom jogador e marca muito. E tem pela direita ali o Maurício, né, o extremo ali pelo lado direito. Tem o Alan Patrick, que é mais centralizado, que é, vamos dizer assim, o organizador do time, mas também é um jogador de muita velocidade. E pelo lado esquerdo nós temos o Wanderson, também, que é um jogador muito rápido e de marcação. Tanto o Wanderson como o Maurício e até mesmo o Alan Patrick, eles colaboram muito na marcação nesse meio de campo, povoando ali o meio de campo. Praticamente eles jogam no sistema 4 zagueiros, 2 volantes, 3 meias e o Ener Valencia lá enfiado entre os zagueiros. E o Ener Valencia também é um centroavante com muita força física, que vem buscar essa bola aqui no meio de campo e arrasta. Puxador de contra-ataque também, recebe um passe longo, ele tem velocidade para fazer um contra-ataque. Então o Internacional é um time muito perigoso para o Fluminense sair aqui do Maracanã para o jogo da volta no Beira-Rio e tentar buscar o resultado lá. É bem complicado o Fluminense buscar esse resultado jogando fora de casa lá no Beira-Rio. O Inter jogando por um empate ou com uma vantagem. Não, o Fluminense não pode dar mole nesse jogo do Maracanã, por isso é o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da história do Fluminense. O Fluminense vai ter aí uns 2 ou 3 dias até o grande jogo no Maraca para treinar, para avaliar, para ver qual é a condição real do Ganso. O Ganso vem treinando normalmente, já 2 treinos seguidos o Ganso participou. Então provavelmente o Ganso será uma opção para esse meio de campo. E o jogador, na minha opinião, que deve sair desse time titular, mesmo eu gostando muito dele, mesmo ele sendo um jogador de arrasto, um jogador de velocidade, que incomoda os zagueiros, na minha opinião, o JK tem que sair desse time. Polêmico. Bota aí seu comentário se você acha que o JK deve sair desse time titular para esse jogo contra o Internacional. Por que eu acho que o JK? O Keno ali pelo lado esquerdo está muito bem. Mostrou nesse último jogo que é o ponto forte do Fluminense, é o lado esquerdo. E o Keno é
uma força pelo aquele lado, é uma importância por ali. Nós temos o Arias pelo lado direito, que é inquestionável, e nós temos o Cano também, que é o nosso centroavante, é inquestionável. São 3 jogadores experientes. Aí na casa, o Cano tem 35 anos, o Keno tem 33, o Arias também é um jogador experiente de seleção colombiana. Então são 3 atacantes, 2 espetados por cada lado do campo e uma referência. O JK, na minha opinião, deve ser sacrificado, tirando ele, colocando ele no banco de reservas para ele ser uma opção no segundo tempo. Quando o Internacional estiver mais cansado, o Internacional tem uma zaga, alguns jogadores ali, já veteranos. Não é uma zaga veloz, a zaga do Internacional. Tanto o René é magrinho, corre bastante, mas no segundo tempo o René cansa muito. Então, pelos lados do campo e na zaga, no miolo da zaga, nós temos jogadores que no segundo tempo podem diminuir a sua parte física. É aí que o JK no segundo tempo vai trazer essa velocidade, vai trazer esse contra-ataque, vai incomodar esses zagueiros mais cansados no segundo tempo, porque certamente o Fluminense vai ter uma imposição, o Fluminense vai ter mais de 65% de posse de bola, o Fluminense vai pressionar o Internacional, porque o maior interessado pelo resultado jogando em casa é o do Fluminense. Então o Fluminense vai exercer essa pressão sobre o Internacional e no segundo tempo os espaços vão começar a surgir. É aí que entra o JK. Mas o Fluminense vai precisar povoar esse meio de campo. E se a gente tiver em condições o Ganso para fazer essa bola rolar no meio de campo, essa bola chegar com qualidade aos atacantes do Internacional, do Fluminense, contra a defesa do Internacional, o Ganso deve ser esse jogador. Mesmo com os questionamentos, mesmo com alguns torcedores gostando ou não da entrega do Ganso ou de sua velocidade, é um jogador importante para criar jogadas no meio de campo. Não adianta eu querer, não adianta você querer, não adianta nós termos o nosso desejo de ter o Marcelo armando o jogo no meio de campo e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Eu meti o louco. Diogo Barbosa na lateral esquerda, Marcelo no meio de campo armando o jogo no lugar do Ganso. Eu faria assim, ou até mesmo o Léo Fernandes. Faria um meio de campo com o André, Alexander, 2 volantes de muita qualidade, metia o Léo Fernandes para armar. Ou meteria o que é o mais pedido pela torcida do Fluminense, o Marcelo, na armação do jogo, no lugar do Ganso. O Ganso não seria titular do meu time. Mas, pensando com a cabeça do Fernando Diniz, o Ganso é o titular absoluto do time. Então não tem outro para fazer essa função de armar o jogo, então que seja o Ganso. Em alguns jogos, realmente, o Ganso fez falta esse meio de campo do Fluminense, em termos de criação, toque de bola, construção de jogadas. Mas uma peça o Fluminense vai ter que botar nesse meio de campo. E o sacrificado, infelizmente, vai ser o JK, mesmo ele jogando bem. Então devemos ir para um meio de campo com o André, bom de marcação, bom no passe. O Alexander, bom jogador no passe e também na marcação. O Ganso entrando nesse meio, mudando a característica do time para um 4-3-3. 3 jogadores no meio de campo, bota mais uma peça ali, porque o Inter sabe tomar conta da intermediária adversária. O Inter marca muito, e além de marcar muito e ocupar esse meio de campo no seu sistema 4-2-3-1, o Inter tem velocidade quando está com a posse de bola. É time de contra-ataque, tem o Ener Valencia, tem o Alan Patrick que cria, que também tem velocidade. Tem 2 jogadores jogando pelos lados do campo também com velocidade, que participam na marcação no meio de campo. O Fluminense não pode dar mole de ir para esse jogo tão importante no Maracanã, jogo de ida, testando 2 jogos para grande final, né? Porque é jogo único, e ir com apenas 2 peças no meio de campo. Se o Inter fechar ali a intermediária, marcação, o Fluminense vai ter muito trabalho mesmo jogando em casa. E vamos pro abafo. Deixe seu comentário, quem deve sair do time para a entrada do Ganso, ou quem deveria jogar. E sabemos sempre, né, que quem tem essa escolha é o Fernando Diniz. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, até o próximo vídeo.